Botei a roupa de domingo aqui para ir na missa, para a gente fazer a nossa catequese dominical. Livro de hoje, 2 Reis, capítulo 2, versículo 24, o versículo das ursas que comem as crianças, né? Vocês provavelmente já conhecem esse versículo, é um versículo famoso. Os cristãos não gostam muito desse versículo, principalmente não gostam do uso que a gente que é ateu faz dele, né? Porque tem muito fórum de ateísmo que a galera fica falando desse versículo aqui para falar tipo como essa parada de Bíblia é tudo meio que um absurdo e tal. Eu vou tentar fazer uma análise mais aprofundada, eu vou tentar fazer um pouco da minha interpretação sobre essa parada, tá? E colocar algumas questões em cima. Então, se você não sabe, o livro de a 2 Reis, né, que é o segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24, está falando do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu está indo de Jericó a Betel, que são duas cidades, né, de Israel. Já vou entrar nesse contexto político Star Wars aqui, porque tem um contexto político Star Wars bem fodido. Mas ele está subindo e daí tem os meninos que saíram da cidade, zombavam ele e diziam: sobe calvo, sobe calvo. Muito bom, né? Criança naquela época já sabia ser sacana, né? E virando-se ele para trás, os viu e o amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Essa eu vou deixar a narração do Cid Moreira aqui, cara, que tem sonoplastia, enfim, né? Então fique aí com esse pedaço aí, beleza. Eliseu virou para trás. Olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Então vamos lá. Primeira coisa, contexto, né? Quem é que joga fumaça pro alto? É o papado, né, cara? Agora não tem fumaça branca quando tem pau, fumaça preta quando não tem. Mas o contexto da parada é o seguinte. Então, o livro de Reis, ele é um livro que se segue ao segundo livro de Samuel. A gente tinha tratado no outro vídeo do primeiro livro de Samuel, né, da ascensão do Davi ao rei, à corte do rei Saul, né? Ele virou depois o rei de Israel, unificou as 12 tribos e parará. E aí o livro dos reis é um período muito longo, assim, são 2 livros, então tipo, também a mesma coisa do livro de Samuel, né? O pergaminho era grande, dividido em 2 e ficou dessa maneira. É um período muito longo em que fica narrando assim, tipo, os reis que governaram Israel depois da morte de Davi, né? Então o livro começa, a primeira Reis começa com Davi já bem velhinho e querendo passar o trono lá pro Salomão, que é o filho dele, mas ele tinha um outro filho lá que é o tal do Adonias, que queria dar um golpe de estado, etc. E aí o Salomão, ele vira meio que tipo Manja Poderoso Chefão parte 1, que daí o Michael Corleone, antes dele virar o padrinho, tipo, ele sai matando todo mundo, elimina todo mundo que precisa ser eliminado pra ninguém subir o poder, então ele meio que faz isso, assim. Então, tipo, ele tá ali, tipo, meio que morrendinho, assim, daí ele fala assim, vai lá, tipo, me vinga e mata todo mundo aí. Daí o cara vai lá e mata todo mundo, beleza. Só que aí começa uma derrocada do reino de Israel, assim, cara. Israel começa a degringolar muito rapidamente, assim, a galera começa a fazer muita besteira, começa a fazer umas paradas meio idiotas, assim, e o próprio Salomão se afasta de Deus por conta das mulheres dele, né? Porque, cara, mulher na Bíblia sempre é problema, saca? Tipo assim, se tem mulher na Bíblia, mulher serve pra, tipo, atazanar e tirar você do caminho de Deus, assim, te colocar num esquema de apostasia perene, assim, né? Então, tipo, porque ele fez muita aliança com os outros países, ele casou com muitas mulheres de outros reinos e as mulheres adoravam deuses diferentes do Deus de Israel. E aí, tipo, as mulheres começaram a falar assim, tipo, ô, cara, porra, bota aí um bafomé pra mim, bota aí um negócio assim. Daí, tipo, ele foi lá e foi atendendo, foi colocando uma porrada de ídolo lá, e a galera meio que, daí, tipo, fez a derrocada lá do povo dele. Então, assim, o livro, ele começa a ter uma parte bem no meio da primeira Reis, que ele fica falando um monte de rei que governou. Fulano de tal governou por 40 anos e morreu. Fulano outro de tal governou por 17 anos e morreu, parará. Então, assim, o que eu estava querendo dizer, assim, tava uma época de sucessão
de poder muito grande e uma estagnação meio palha das paradas, assim, né? Tipo a era Brezhnev de Israel, assim, tá ligado? Então Israel tava passando pela sua era Brezhnev, assim, a era do não sei se vocês gostam de história do Império Romano, assim, tipo a época do Hélio Gábalo, assim, tá ligado? O Hélio Gábalo governou só depois de uns 40 anos depois, assim, do Marco Aurélio, e, tipo, foi uma decadência total, assim, né? Aquela galera lá, o Pertinaz, Didi Juliano, essa galera, assim. Então, assim, tava uma palhaçada. E aí houve uma cisão com os filhos de Salomão, que é Roboão e Jeroboão, e eles fundaram dois reinos diferentes. Então, duas tribos no sul, né, que era o reino de Judá, e as 10 tribos restantes no norte, que era o reino de Israel mesmo, que era um reino onde podia adorar vaca de ouro, essas merdas assim. No meio do processo aí desse livro de Reis, Deus institui a figura ali dos profetas, né? Então começa a aparecer uma porrada de profeta também. E o Eliseu é um deles, né? O profeta, ele meio que tipo vem para responsabilizar os reis pelo que eles estão fazendo de ruim ou de mal, assim. Então, se ele começa meio que tentar ir pelo outro lado, o profeta como conselheiro fala assim: olha, irmão, você está fazendo errado, né? Não é assim que é para fazer dessa maneira, parará. Né? Então é uma maneira de você colocar os caras numa linha, assim, né? Na linha que Deus quer que os caras fiquem. Só que assim, o Eliseu não é o principal profeta do livro. O principal profeta é o mestre dele, assim, tipo, é o Obi-Wan Kenobi dele, que é o Elias, né? O Elias talvez seja o maior profeta da Bíblia do Antigo Testamento depois do Moisés. E ele é um cara assim que ele já estava fazendo alguns milagres e tal. Na época os dois são de Israel, sabe? Da parte de cima, da parte que adora boi de ouro e tal, mas os caras estão no caminho certo, não estão na vibe do boi de ouro. Elias já tinha desafiado pra caralho o rei de Israel lá, que era o Acabe, né? Tem uma hora lá na primeira Reis assim, que os caras fazem rinha de Deus, assim, tipo assim, ó, vamos fazer uns templos, vamos rezar, o Deus que responder mais forte aí ganha, beleza? Não sei o que, umas paradas assim. Os caras tipo, fazem rinha de Deus, assim, na moral. Então, tipo, ele era um cara considerado muito, muito poderoso, tá? Muito, muito poderoso. Um detalhe importante sobre o Elias, que a gente vai retomar nesse versículo aqui, que é a parada do cara ser careca e zoar a careca do maluco, é porque assim, o Elias ele era considerado um cara peludo, velho. Isso tá na Bíblia também. Né? Tipo, não é zoeira, assim. Ele tá na primeira Reis. Não, desculpa, acho que tá no capítulo 1 da segunda Reis. Em que o Elias chega lá pra falar uma parada, e daí falam pro rei que ele veio lá e falou alguma coisa. Fala, mas quem que é esse cara aí? Ele fala assim, é um profeta. Eu assim, quem que é? Como é que ele é? E daí no versículo 8 está assim, e eles lhe disseram, era um homem peludo, com os ombros cingidos e um cinto de couro. Então ele diz, é Elias, o Tisbita. Né? Então assim, ele é um cara peludo. Então tipo assim, são dois caras, um mestre e um aprendiz. Um peludão e o outro careca. Então é isso que você precisa saber por enquanto. E tem que saber por enquanto também essa parada dos boi de ouro lá que estava tendo, que era uma moda que estava tendo na época, assim, cara. A galera tava muito na vibe do boi de ouro. Até tem uma churrascaria aqui com esse nome, não tem? Acho que tem, assim, tipo, pô, quando abrir eu vou lá, só pra ver como é que é. A parada definidora desse versículo começa nesse capítulo mesmo, né? O segundo capítulo da segunda Reis, em que assim, o Elias está andando com o Eliseu e houve uma predição de que o Elias ia subir aos céus, ele ia ser arrebatado por Deus, que é uma parada assim, tipo, cara, assim... É tipo o nirvana do católico é ser arrebatado, tá ligado? É a prova máxima, assim, tipo, cara, Deus quer tanto você que Deus não quer nem esperar você morrer, assim. Ele quer, tipo, você agora vai com a roupa que você tá mesmo e blum, sobe, né? E é assim que funciona o bagulho. Então só tô explicando porque pode ter pessoas não formadas aí no cristianismo, né? Mas, enfim, existe esse negócio. E aí ele tá prometido que vai ser arrebatado, né? O Elias, e o Eliseu tá andando com ele, assim. Ele tá, tipo, meio que de rêmora, assim, né? No Elias. E aí eles estão andando para várias cidades, parará, e aí eles chegam no Rio Jordão, porque Deus manda o Elias até o Rio Jordão. Aí ele chega lá no Rio Jordão, ele tira a capa dele, o Elias tira a capa, dá uma enrolada, faz paf na água e a água tipo abre. Ele fala, caralho, não sei o que, cara. Aí eles passam. No que eles passam, irmão, vem uma carruagem de fogo do céu, pega o Elias e fum! Daí fala assim, Só que antes disso, antes dessa passagem,
o Eliseu falou assim, cara, eu queria muito que você me desse aí esse dom de ser poderoso, de fazer milagre, de falar com Deus igual você tem. E o Elias fala assim, olha, cara, é meio difícil isso aí que você me pediu, né? Mas assim, vamos fazer o seguinte, se você estiver comigo na hora que Deus me levar para cima, você vai ter. Se não, não vai ter. Então, tá bom. E aí ele viu, né? Daí, tipo, então assim, começa aqui, eu acho que tá no versículo 12, né? Então no versículo 11 a carruagem de fogo leva o Elias, e no versículo 12 o Eliseu fica lá vendo, assim, caraca, o maluco foi levado mesmo. E daí a primeira coisa, essa aqui já não está na Bíblia, isso aqui já é minha interpretação, mas assim, a primeira coisa que ele pensa assim, caraca, será que eu tô com poder agora? Será que eu já tô super poderoso? Vamos ver. E daí tipo ele foi lá, o Elias subiu ao céu, mas ele deixou a capa no chão, assim, acho que Deus foi tipo, só sobrou a capa dele assim, voando assim. Aí ele pegou, ó, sobrou a capa do maluco, vamos ver se a capa é mágica mesmo. Pegou a capa, enrolou, chegou no Rio Jordão na volta, né, voltando lá para as outras cidades, deu um tapa. Pá! Não aconteceu nada. Aí ele não aconteceu, daí depois que não acontece nada, ele diz, onde está o Senhor? Está no versículo 14. Onde está o Senhor, Deus de Elias? E daí quando ele feriu as águas de novo, ele fala assim, cadê Deus, pô? Daí ele bate de novo, daí aí abre. Fala assim, tá aqui Deus então, né? Então ele fala assim, caraca, eu tô mesmo com poder, tá ligado? Então eu tô com bagulho. Então assim, é importante você saber que esse segundo capítulo da Segunda Reis, ele é assim, tipo, a gênese do super-herói, assim, é a gênese do Eliseu como super-herói. Ele vai mais ou menos até o capítulo 8 da Segunda Reis, o arco dele vai mais ou menos até o capítulo 8, mas aqui ele está desenvolvendo os poderes dele. Tipo, cara, você já viu vários reboots do Homem-Aranha, é quando o Homem-Aranha descobre que ele tem poderes, assim, é basicamente isso que está acontecendo aqui na Segunda Reis. E aí ele performa esse primeiro milagre de abrir as águas do Rio Jordão, e depois ele vai fazer um milagre de vida e depois um milagre de morte. O milagre de vida que ele faz acontece no versículo 19, quando ele está em Jericó, e aí os caras falam assim, olha bicho, você tá vendo aqui, Jericó é a cidade do caralho, tá tudo bom, mas essa água aqui tá muito ruim, cara, nada tá nascendo, a pessoa tá ficando doente tomando essa água. Daí ele fala assim, não, então me traz aí um pratinho com essa água e um sal e tal. Daí ele vai lá e joga um sal, fala umas palavras mágicas aí, como é que ele fala? Assim diz o Senhor, sararei essas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Então, pau. E daí ele faz esse milagre, daí a água fica super boa, ninguém mais fica doente, e aí as águas lá de Jericó ficam boas e diz que fica boa até hoje. Então esse é o milagre de vida dele, né? E aí chega então o versículo que a gente quer falar. Então subiu dali a Betel, então ele estava saindo de Jericó e indo para Betel. E Betel tem uma coisa importante para vocês saberem aqui, principalmente porque essa é uma defesa muito grande dos exegetas da Bíblia, que são cristãos, que vão justificar depois essa matança aí dos meninos. Betel é uma cidade-chave no reino de Israel, porque é uma cidade onde tem os templos lá de boi de ouro lá, enfim. Ele colocou uma no norte e a outra no sul. No norte eu esqueci qual que era, mas ele colocou uma no sul para quem por acaso estivesse passando dali indo para ajudar, você pegava o bonde andando ali, você parava ali, dava sua douradinha no boi de ouro e tal, então meio que te segurava. Então assim, era uma cidade extremamente pecaminosa nos padrões ali do Antigo Testamento. E aí vem os meninos, né? Ele tá subindo e tá falando, e os meninos estão zombando dele, estão dizendo, sobe calvo, quer dizer, sobe aí careca, sobe careca. Então assim, o que é o sobe careca, velho? Sobe calvo, enfim. O calvo tanto pode ser a questão do cara não ser peludo como Elias, ou seja, tipo assim, você não é o todo-poderoso Elias, você é só o Peter Parker Eliseu, né? Você é o Luke Skywalker do Elias, você não é de nada. Também dizia-se que a calvície estava associada à lepra na época, então se o cara era calvo, ele era provavelmente um cara doente, então ele mereceria o desprezo das pessoas, e ele ficou meio puto com isso, né? E o sobe é justamente isso, né? Essa zombaria com relação à arrebatação de Elias, assim, do tipo, aí, se tu é bonzão mesmo, tipo, sobe com o cara lá, velho, tu ficou por quê, né? E aí ele vira, olha para trás, olha as crianças e as amaldiçoa em nome do Senhor. Então as duas ursas saíram nos bosques e despedaçaram 42 daqueles meninos. Vamos lá. Os caras cristãos falam primeiro que os meninos não eram tão meninos assim, né? Tipo, para justificar
a matança das ursas lá. Então eles falam que o menino podia ser até uns 20 e poucos anos, não eram necessariamente crianças. Na Bíblia lá do New King James Bible, lá, eles dizem little children, ou little kids, né? Uma parada assim. Mas entenda que essa é uma preocupação moderna deles, assim, porque eles entendem que esse negócio de... Não que eles ousem discordar da palavra ou dos feitos de Deus, nem nada do tipo, mas é porque eles sabem que essa parada de matar criança é muito mal pros negócios, tá ligado? É muito mal pros negócios. Mas assim, cara, ó, vou dar uma notícia aqui pra vocês que são cristãos, estão vendo meu vídeo, cara. Deus mata criança. Se vocês não sabem disso, passe no Hospital do Câncer Infantil da sua cidade e tire as conclusões por você mesmo. Tá cheio de criança lá que nunca fez nada pra ninguém e tá morrendo, tá tipo magrinha assim, com 10 quilos, magrinha mesmo, carequinha, definhando por causa de uma doença de merda que, se Deus existe, ele que botou lá. Câncer em criança acontece, o que são os ursos comendo criança diante disso? Aí fazem algumas alegorias dizendo que os meninos eles estavam na verdade em turba, que eles queriam tipo linchar o Eliseu, mas não tem nada disso aqui. Eu acho que a Bíblia ela é bem gráfica, com, principalmente depois assim no Novo Testamento, ela é bem gráfica com torturas e violências de todo tipo. E quem escreveu o livro de Reis é o Jeremias. Jeremias ele é um cara que é muito gráfico. Assim, Jeremias é quase o Tarantino da Bíblia. Assim, o cara é muito violento nas descrições dele. Então, tipo, ele e o Ezequiel assim, né, são bem gráficos e tal. Então, assim, nada leva a crer que houvesse mesmo uma atmosfera de violência, né? Acho que era isso. É muito legal, assim, porque assim, se você não entende nada da Bíblia, e tudo bem não entender nada da Bíblia, mas se você vê essa parada, você fala assim, caraca, cara, tipo, Deus não gosta que zombe de careca mesmo, né, cara? Essa é a primeira conclusão que você tira, né? Você fala, porra, cara, não posso chamar nunca mais ninguém de careca, velho. Vai sair um urso do nada e vai me matar, tá ligado? Eu não sabia que nessa região tinha urso. Isso foi uma surpresa pra mim. Eu não sabia que, tipo, lá, né, tipo, Oriente Médio, assim, tinha urso. Mas pode ser que tivesse mesmo, né? Mas beleza, né? Tinha urso. Eram ursas, né? Eu não sei de onde que veio a parada da ursa e não do urso. Sendo que a parada da ursa é porque a ursa é mais instável. Assim, mais um atributo pejorativo aí ao feminino, né? Como é comum na Bíblia, né? Se você tem que fazer o trabalho sujo aí de alguém para construção de caráter, né? Character development, né? Você manda uma mulher pro trabalho, né? É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer, geralmente uma mulher. E aí, no caso, é uma ursa. Eles despedaçaram 42 meninos. Eles falam assim, ó, se eles despedaçaram 42 daqueles meninos, quer dizer que tinha muito mais de 42. Então, assim, tipo, era uma tuba, assim, uma galera, assim, tipo, sobe, carro, tipo, uma galera, assim, tipo, Maracanã final, assim, né? Isso que dá a entender, né? Então, parece que Deus veio, tipo, contrabalancear muito isso, assim. Agora, assim, as crianças não correram, né, bicho? E eram dois. Então, tipo, 2 para 42 crianças, tipo, cada urso pegou 21 garotos, cara. Pô, é uma parada muito rápida e muito tétrica mesmo, né? Tipo, é um urso completamente descontrolado. E nem vou entrar na questão do livre-arbítrio aí do urso, né, cara? Acho que o urso... Acho que bicho não tem muito livre-arbítrio, assim. Bicho é meio que androide de Deus, assim. Ele tá ali paradinho, depois... E, tipo, recebe o comando e sai pra matança. Mas ela é uma passagem muito violenta, cara. Ela é muito violenta e isso assusta as pessoas. Porque fala assim, caraca, o maluco amaldiçoou e matou as crianças. Mas aí, de novo, cara, essa parte aqui é o Eliseu testando os poderes dele, tá ligado? Lembrando que, assim, o profeta, de novo, o papel do profeta não é sair por aí matando quem ele não gosta, nem, tipo, consertando problema de ordem ambiental nos lugares, nem nada do tipo. O propósito deles é meio que tipo alinhar os governantes com a administração divina, né? É um papel assim, tipo, meio bancada evangélica daquela época, assim, sem precisar de uma bancada inteira. Era só um cara, enfim. E como o Elias tinha feito bastante milagre, embora não tantos milagres quanto o Eliseu fez, assim, o Eliseu acho que acabou fazendo um pouco mais de milagre do que ele. Mas ele... Inclusive na rinha de Deus que eu falei lá, que tem na primeira de Reis, é muito maneiro, assim, que tipo, eles ficam rezando pra Baal, né? Baal Zebub, né? O Deus Zebub. Eles ficam rezando lá, pedindo fogo e tal. E daí, tipo, eles ficam assim, tipo assim, e aí? O maluco tá respondendo, não, grita mais alto, deve estar dormindo. Porque é a parada assim, que tipo assim, respeito à religião, cara, nem os caras que são religiosos muito têm, tá ligado? Então assim, você meio que pode desencanar com essa parada de ter muito respeito, ser muito cheio de dedo pra falar da religião dos outros, porque os caras mesmo assim, com a religião dos outros, os caras tão cagando, velho. Então meio que foda-se, saca? E fica essa lição, assim, de que, pô,
você não pode, sei lá, zoar o servo de Deus, porque senão o cara manda te matar e tal. Aquela parada lá que acho que o Silas Malafaia falou, né? Tipo, você não mete a mão no ungido de Deus, não processa teu pastor não sei o quê. Se teu pastor tá roubando, vai embora, mas deixa ele lá roubando e tal. Ele falou uma parada dessa, né? Tem um vídeo dele que rola sobre isso, assim. Mas essa é a minha interpretação. Aliás, a minha interpretação só existe porque existem os evangélicos, né? Eu devo muito a Martinho Lutero esse vídeo, então um beijo pro Martinho Lutero, que tá me vendo aí hoje. Se não fosse ele, eu não poderia interpretar essa merda com as minhas próprias palavras e tirar minhas próprias conclusões do curso, assim, igual qualquer evangélico hoje em dia faz, né? Então, assim, é principalmente uma história sobre desenvolvimento tipo, do arco do herói, assim, sabe? É o primeiro poderzinho dele, assim, mas depois disso eu acho que ele entende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e ele fica um pouco mais tranquilo e aí ele faz algumas outras paradas, ele acha água lá no meio da guerra, enfim, faz umas coisas um pouco mais sujas, assim, um pouco mais pro bem geral, né, em vez de ficar matando criança e coisa do tipo. Eu acho que é mais ou menos isso o que eu tinha para falar da segunda Reis, capítulo 2, versículo 24. Esse é um livro, ele é metade legal, metade chato, assim. Ele tem muita coisa que é muito maçante, mas muito maçante mesmo. Mas depois o livro seguinte, que é o Crônicas, é mais chato ainda, assim, porque é só nome, basicamente, assim, é um index de acontecimentos que aconteceram nos livros anteriores e tal, então é muito, muito chato mesmo. Mas ele tem umas partes legais. Tipo, a Rainha de Deus eu acho do caralho e tal, a parada dos boi de ouro toda, assim, a fixação que a galera tava tendo com boi de ouro, achei demais. E essa parada do aprendiz, assim, de super-herói do Eliseu, ela é muito legal porque mostra que, assim, os começos são meio desajeitados, né? São meio confusos e tal. Mas eu achei um livro bacana por causa disso. Eu achei ele... morreu umas crianças e tal. Isso, cara... Assim, não é nada que você possa fazer. Você pode falar que eram meninos, você pode falar que não sei o quê, mas assim... Cara, rolou uma matança aí de menino na Bíblia, cara. Isso, e foram destroçados por urso. E na Bíblia do Cid Moreira tem sonoplastia, tem as pessoas gritando atrás e tal. É divertido pra caramba. Então, assim, é pra falar que existe essa faceta violenta de Deus, né? Porque é uma coisa que os pastores geralmente falam, os pastores e os padres falam, que os profetas, os milagres deles não eram eles que faziam, era Deus que fazia por meio deles, né? Então, as ursas e tal não existem por causa de Eliseu, existem por causa de Deus mesmo. Deus queria matar aquelas crianças e matou as crianças. E você não pode fazer nada com isso, cara. Durma com essa porra aí, e se isso favorecer a tua apostasia, tipo, porra, so sorry, tá ligado? Mas é isso, assim, eu acho que não é tanto uma parada, assim, pra ser um banquete de apóstata, assim, pra galera ficar, nossa, olha só como a Bíblia é maneira. Mas é, tipo, é uma parada engraçada, tá ligado? É uma parada, tipo, principalmente engraçada, porque, sei lá, cara, onde estavam esses ursos antes, tá ligado? As pessoas não estavam, tipo, não estavam ouvindo barulho de urso, tava muita gente ali, ninguém viu, ninguém conseguiu, porra, né? Cara, 42 ficaram pra trás, velho. Você não consegue correr do urso. Você tá matando um, você corre, né, velho? Você não fica esperando ele terminar de comer um pra comer o outro, porque ele despedaçou as crianças, né? Enfim. Mas talvez naquela época as pessoas fossem um pouco mais lentas e um pouco mais inocentes quanto ao comportamento etológico aí dos animaizinhos. Ficamos por aqui então, acho que era isso que eu tinha pra falar. Se inscreva aí, se vocês quiserem sugerir mais alguma passagem aí pra gente comentar, vamos só falar aí que a gente comenta, tá? Antigo Testamento de Preferência, que é mais divertido. Um abraço, galera, e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not to drink. I don't need you drunk or as face for liquor in your pink spot. Love to see you double in the two, triple O, dribble all up on the nipple, simple we can cripple. Sick of lows, we can breath hose. Coming in up, what